Boa noite a todos. É uma alegria estar nesta casa reunida com vocês hoje. Espero que vocês estejam sentindo esta mesma alegria. Esse é o momento que a gente lembra o quão importante é a gente dar atenção para a gente mesmo. Então, vou pedir que todo mundo aproveite que está aqui, sente mais confortavelmente na cadeira, relaxa seu corpo, fecha os olhos e vamos fazer uma prece. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanhou durante todo o dia, possibilitando que a gente estivesse aqui reunido agora. A gente agradece a todos aqueles que cuidam da nossa segurança, agradece ao nosso anjo da guarda, aos nossos benfeitores que nos trouxeram até aqui. Que a gente tenha paz, tranquilidade, que a gente possa receber as melhores energias que a gente veio buscar aqui hoje. Que olhando para cada um, para dentro de cada um, que saiba exatamente o que veio buscar e que procure receber o remédio necessário, a força necessária para conseguir seguir em frente da melhor forma possível. E a gente conta com a espiritualidade na figura do nosso anjo da guarda, na figura de Maria, que sempre nos abraça, que nos envolve com seu manto de luz. A gente tem a figura de Jesus, o nosso amado mestre, que sempre nos dá o seu exemplo e nos deixou o seu evangelho, aonde a gente pode recorrer sempre que necessário. E com grande alegria a gente se coloca à frente de Deus Pai, que é um Pai de misericórdia, que nos atende, que nos ajuda, que nos ama. E a gente se liga a Ele através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é a importância do culto do Evangelho no lar. Antes de falar sobre o Evangelho propriamente dito, vamos pensar juntos o seguinte: quando é que a gente se sente bem em algum lugar? Normalmente, a gente se sente bem quando chega num lugar e tem um bom acolhimento, onde as pessoas estão tranquilas, onde a gente tem conforto, onde a gente se sente acolhido. Então, antes de pensar no Evangelho, vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso lar. O lar, ele não é simplesmente aquela parede que tem um teto, tem um piso, aquela casa muito engraçada. Não é isso. Não é só isso. O lar é aquele ambiente que a gente chega e que se sente bem, que a gente pode ser quem a gente é, livre de julgamento, e que a gente também não julga quem está por perto. Então vamos pensar em lar primeiro como um lugar de acolhimento. Quando a gente chega nesse plano, a gente entra para uma família, né? Normalmente os pais recebem esse bebê da melhor forma, alguns têm uma melhor recepção, outros nem tanto. Cabe a missão de que cada um de nós veio cumprir aqui. O fato é que nós recebemos uma missão para chegar nesse plano e a gente vai desenvolver isso da melhor forma possível. Quando a gente tem um ambiente acolhedor, ela se torna um pouco mais fácil, né? Então, o que a gente tem que pensar? Em tornar essa missão mais simples. Que a gente possa desenvolver o trabalho que a gente veio fazer aqui e
levar isso como uma missão cumprida quando a gente partir de volta para o outro plano. Então, na família, a gente aprende o primeiro lugar de amar o próximo. E eu lembro que, quando eu fiz catequese, quando eu era criança, eu ouvi que amar ao próximo, mais próximo, é a coisa mais difícil. Por quê? Dentro de casa, a gente conhece absolutamente todos os defeitos de quem está junto com a gente. Então é muito mais fácil a gente ter aquelas rusgas, é muito mais fácil a gente discutir. Quantas e quantas vezes eu não discuto com o meu chefe que está lá fora, mas eu discuto com a minha mãe, discuto com o meu marido, discuto com a minha filha. Por quê? Porque eu tenho mais liberdade dentro de casa. O fato de eu ter liberdade não deveria ser usado para que eu descontasse as coisas da rua dentro da minha casa, mas sim que eu exercesse o meu papel de acolhimento, de entendimento e transformasse o meu lar no melhor lugar possível, sem julgamentos, né? Aproveitando a oportunidade de desempenhar a minha missão de ser uma pessoa melhor, começando dentro de casa. O Sócrates, não o jogador, o filósofo, ele dizia que conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, conhecerás as outras coisas. Então, todo o exercício de melhoria não é pela minha mãe, não é pelo meu filho, não é pelo marido. Todo exercício de melhoria começa dentro de mim. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço as minhas atitudes, mais fácil vai ser que eu tenha entendimento e conhecimento para com o outro. Se eu sei que determinada coisa me irrita, eu vou descobrir por que aquilo está me irritando. E que lugar melhor do que em casa, né? Lugar da gente errar e acertar com acolhimento, né? E aí, se eu não tenho esse acolhimento, exercício de aprender a ouvir, de aprender a entender o que é que está incomodando o outro. Então, vamos pensar que o lar, ele é o primeiro lugar para a gente se fortalecer, para a gente aprender a ser melhor. Jesus na casa de Pedro, diz, um livro do Emmanuel diz que Jesus estava lá na casa do Pedro e viu que o pessoal estava meio perdido, assim, cada um com a sua tarefa, um não ligava para o outro, e aí ele chamou: pessoal, vem cá, vamos bater um papo aqui. Pedro, me fala, quando você vai vender teu peixe, como é que você faz isso? Ah, eu escolho os melhores peixes e levo para o mercado, porque quanto melhor o peixe, mais fácil vai ser de eu vender. Aí ele perguntou: e um carpinteiro, como é que faz isso? Aí alguém respondeu: olha, ele pega as melhores ferramentas que ele tem, a melhor madeira, para atender o que a pessoa está precisando na casa dela. E aí Jesus disse: então, vocês já sabem que a gente pega o melhor que a gente tem para oferecer às outras pessoas. Então, vamos tentar praticar a partir de agora esse olhar. Se eu estou sentindo que alguém da minha família está mais triste, vou me colocar à disposição para conversar, para ouvir. E uma forma excelente disso acontecer é quando a gente resolve fazer o evangelho no nosso lar. E como é que a gente faz isso? Tem um passo a passo, tá? Trouxe até anotadinho aqui para eu não esquecer nada. Bom, primeira coisa, a gente combina com a espiritualidade que dia isso vai acontecer. Como é que a gente combina com a espiritualidade? Você faz uma vibração, um pensamento e combina com o teu anjo da guarda. Fala: olha, agora toda semana, em determinado dia, em determinado horário, eu vou sentar aqui, vou convidar os meus familiares para que a gente possa ler um trecho do Evangelho e conversar sobre ele. Então, a espiritualidade vai proteger o teu lar, vai te proteger para que aquilo realmente possa acontecer e da melhor forma.
Então, a gente prepara esse ambiente, a gente já se prepara, define um lugar na casa que a gente vai fazer essa leitura, convida todos de casa que quiserem participar, lembrando que o convite ele tem que ser um convite amoroso, porque nem todas as pessoas estão na mesma vibração. Então, pode ser que alguém da casa não queira participar. Tem alguns casos que ninguém da casa quer participar. Isso não faz com que você seja menos especial. Você escolhe o seu horário, você faz a sua leitura, faz você mesmo o seu evangelho. De voz alta. Por quê? Porque a espiritualidade vai estar te acompanhando nesse momento. Então, a sua casa se transforma num ponto de luz onde essa palavra pode ser ouvida, propagada, e você vai receber todas as boas energias no seu lar. O trecho, ele pode ser pequenininho, não precisa ser uma coisa longa e maçante. É importante que todo mundo faça o seu comentário sobre o trecho que foi lido. Vocês querem ver uma coisa super interessante que acontece? Quando a gente tem essa leitura, o importante é que não haja julgamento. Você está falando certo, você está falando errado. Por quê? Olha esse livro que está aqui. Se eu mostro esse livro agora, tem uma imagem aqui. Se eu fizer isso aqui, é outra imagem. Quem está desse lado está vendo o quê? E desse. Ou seja, cada um está tendo um ponto de vista sobre isso e ninguém está errado. Por quê? A criação, a educação, os valores trouxeram as opiniões, as atitudes e os pensamentos que a gente tem. Então, eu não tenho o direito de julgar se você está certo ou se você está errado, porque a tua vivência é diferente da minha. Olha a oportunidade riquíssima que a gente tem para se melhorar. Por quê? Pontos de vistas diferentes podem fazer sentido, né? Quantas vezes a gente ouve, nossa, nunca tinha pensado nisso, né? Então, excelente oportunidade para a gente se desenvolver juntos. Então, já fizemos a leitura, já fizemos uma discussão, mas vamos ver os comentários sobre o texto. E aí a gente faz uma prece de encerramento, pedindo as melhores vibrações para o nosso lar, em primeiro lugar, para as pessoas da nossa casa, né? E para que as pessoas ao nosso redor possam receber esse amor, esse carinho que a espiritualidade tem para com a gente. Então, todo esse roteirinho que eu estou falando, normalmente vocês recebem quando faz entrevista. Se alguém se perdeu ou não recebeu ainda, fica à vontade, tem sempre alguém aqui para orientar sobre como fazer o evangelho. Algumas pessoas, elas ainda estão muito ligadas à materialidade. Então, a água, ela acaba sendo uma forma da pessoa se sentir mais confortável e ver uma ligação maior nesse movimento do evangelho. Então, se você quiser colocar uma garrafinha de água, para que enquanto o evangelho acontece, essa água seja fluidificada e você vá tomando essa água durante a semana, pode fazer isso também. É uma forma de você estar ainda mais ligada à espiritualidade, né? Então, fiquem confortáveis para que isso aconteça. Então, já falei sobre não ter julgamento, já falei sobre a água, sobre as vibrações, e lembrar sempre de, no final do evangelho, agradecer. Agradecer pela oportunidade da gente estar consciente, da gente estar procurando se melhorar e da gente poder ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor, né? E como eu disse lá no começo, lembrando do Sócrates, tudo vai ficar melhor quanto mais eu me conhecer. Então, vamos transformar o nosso lar num ponto de luz. Imagina, aqui a gente está numas 20 pessoas. Se cada uma das 20 fizer o evangelho no lar, imagina quanta luz a gente vai ter, né? Só aqui pelo bairro. Então, imagina, cada um que vem numa preleção diferente, numa assistência diferente, volta para casa e faz o evangelho. A gente vai ser um foco de luz muito maior. Então, a espiritualidade vai ter canais
muito mais ligados para ir melhorando tanto a nossa vida quanto a vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque uma luz que se acende, ela não fica restrita, ela ilumina quem está em volta também. Então pensa que você mora num apartamento, quem está em cima, quem está embaixo vai estar recebendo os benefícios desse evangelho. Gente, quem não gosta de receber caridade, né? A gente gosta sempre de ser bem tratado, de ser bem recebido. Então, poder retribuir isso, poder levar isso para as outras pessoas, é um privilégio que a gente tem. E não custa nada, né? Custa a gente se olhar e a gente poder doar um pouquinho para as outras pessoas. E aí ali no livro ali está falando, né, que um pouco disso que eu falei está aqui no livro dos Espíritos, na pergunta 658 e na 659. Eu vou só dar uma refrescada sobre o que a gente está falando. Então, o Kardec perguntou para o Espírito da Verdade se a prece é agradável a Deus. E o que ele respondeu? A prece é sempre agradável a Deus quando é dita pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se lês mais com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creiais que ela seja tocada pela do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Não cabe a gente julgar a pessoa que está fazendo a prece, porque quem conhece o coração é ela e a espiritualidade que está recebendo essa frase, essa prece. E para finalizar, não está ali, mas a 660, para mim é muito legal. Por quê? Olha só o que ela diz. O essencial não é orar muito, mas orar bem. A prece é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como ele é empregado. Então, quando a gente se coloca à disposição da espiritualidade e pede com sinceridade aquilo que a gente merece receber, com certeza a gente vai ser ajudado. E lembro mais uma frase que a gente escuta muito aqui no centro, né? Orai e vigiai. Não adianta a gente viver a vida achando que tudo vai ser do jeito que a gente pensa. Por quê? Porque a gente, quando se afasta da espiritualidade, a gente abre caminhos para que coisas não muito legais estejam junto com a gente. A nossa energia cai, a nossa vibração cai, e nesse momento a gente fica mais vulnerável. Então o importante é que a gente tenha no coração que a gente tem sempre uma ligação aberta com o nosso anjo da guarda e ele com toda a espiritualidade, ou seja, a gente está sempre muito bem protegido. E agora eu vou deixar uma tarefa para o lar. Então, que todos nós que ainda não fazemos o evangelho, que a gente possa começar a fazer, se tornar mais um ponto de luz aqui nesse plano para beneficiar a gente mesmo antes de qualquer coisa e a espiritualidade que nos auxilia. Então, para o lar, fazer o evangelho. Quem não faz ainda, começa. Quem já faz, dá uma olhadinha se está fazendo isso com o coração mesmo, né? Se está realmente praticando a amorosidade com todas aquelas pessoas que estão em volta. Envolvam as crianças. Se a linguagem do texto é muito difícil para a criança, torne isso um pouco mais fácil. A gente tem o evangelho próprio para a criança, então insira as crianças nessa atividade também. Vocês vão ver, quem tem bichinho, no horário do evangelho, é muito comum que o gato, o cachorro pare ali e a gente tem a impressão que eles estão prestando atenção. Ou seja, a amorosidade, quando sai da gente, ela acaba voltando de uma forma muito bacana. E agora vamos exercitar essa amorosidade? Vamos finalizar fazendo as nossas vibrações, tá bom? Então agora a gente busca
o melhor que a gente tem dentro da gente para oferecer a espiritualidade. Então a gente oferece esse amor, essa paz, essa tranquilidade que a gente encontrou agora, e que ela possa ser levada para todas aquelas pessoas que estão precisando de um abraço, que estão precisando nesse momento de um carinho, que estão precisando de um apoio. A gente pede que a espiritualidade leve essa vibração de amor e esse carinho a todas as pessoas mais necessitadas, estejam elas nas ruas, em lares coletivos, desajustadas. A gente pede que a espiritualidade abrace com carinho a cada uma dessas pessoas. E dentro do coração de vocês deve ter uma pessoa especial, que essa vibração possa chegar até essa pessoa. E a gente pede licença também para vibrar por nós mesmos. Que nós tenhamos sabedoria, paciência, que a gente tenha sempre a vontade de sermos pessoas melhores. E como a gente não sabe tudo, a gente deixa uma prece para a espiritualidade levar aonde se fizer mais necessário. E assim, a gente encerra essa preleção de hoje dizendo graças a Deus.